Elevado Costa e Silva, centro de São Paulo. Esse é o viaduto mais famoso da cidade, que é conhecido como Minhocão. E esse é um dia típico. O pessoal tá voltando pra casa. 5 da tarde. Quem mora ao lado tá vendo os carros bem de perto. E o barulho... Agora, quando tem Jogo do Brasil na Copa. Mesmo horário, 5 da tarde. Mesmo viaduto. A mesma janela. Mas hoje tem jogo. É, e o jogo tá começando. Pouquíssimos carros estão circulando na rua a essa hora, claro. O Brasil tá em campo, muita expectativa. Todo mundo em casa. A qualquer momento o Brasil pode fazer um gol, gente. Brasil! E a cada gol, a empolgação aumenta. A noite chega. E a alegria continua. Fim de partida. Vitória brasileira! Eba! Brasil! E no dia seguinte, a cidade Já voltou ao normal, tudo igual de sempre. só até o próximo jogo da seleção. E essa semana tem mais. Sexta-feira tem mais jogo da seleção. Bom dia! Bom dia, bom dia! E o bem-estar de hoje vai falar sobre a saúde do seu ouvido. Então, será que essa barulhada toda, principalmente quando o Brasil joga, tudo isso pode afetar, alterar a saúde dos nossos ouvidos? Quem vai falar sobre isso hoje aqui com a gente são duas especialistas. A otorrinolaringologista, a doutora Tani Sanches, mais uma vez com a gente. Bem-vinda, doutora Tani. Obrigada, bom dia, Bom Mari, dia. Fernando, Bom bom dia dia. a todos. Bom dia. E também a fisioterapeuta Karina Bezerra Rocha. Bom dia, Karina. Bom dia, Mariana, bom dia, Fernando. Bom dia, Karina, dia. bem-vinda. Obrigada. Perguntar para a doutora Tani, essa nossa primeira indagação de hoje, pode mesmo, doutora Tani, é barulho demais? Os danos são sérios? Eles são, até em algumas ocasiões, irreversíveis? São, sim, é uma alegria muito gostosa, mas com muito risco definitivo de lesar a audição das pessoas de um modo geral, dos animais e totalmente começando pelo zumbido muitas vezes. Pelo zumbido. Agora, Karina, o que tem a ver o zumbido com a fisioterapia? A tensão e as contraturas musculares, né, e as dores musculares, elas podem causar zumbido ou piorar um zumbido que já existe, né? Será que existe limite seguro para o barulho? A Ana Brito foi para o meio da torcida com um médico para medir esse barulhão todo e saber o que acontece com o ouvido das pessoas quando elas estão torcendo pela seleção. Em tempos de Copa, a trilha sonora das ruas é esta. Quem que é mais barulhento em casa? Eu. Eu adoro barulho na Copa, né? Tem que ter muito barulho mesmo, né? Na loja, o vendedor sofre. Mas ninguém compra sem testar, né? Ninguém compra sem testar, todo mundo que compra testa. Aí, se vender 100 por dia, 100 buzinados ao dia. A parafernália que faz a festa da torcida foi testada por médicos da Sociedade Brasileira de Otologia e pela Proteste, que defende os direitos do consumidor. Eles usaram um aparelho como este, o decibelímetro, que mede o nível de barulho. 31 objetos foram testados e o campeão do barulho é esse daqui, ó, a mega buzina. Aqui dentro tem gás comprimido e o barulho que ela faz é similar ao de um avião a jato. Num teste rápido, aqui na rua mesmo, a gente viu que a mega buzina passa dos 120 decibéis, muito mais do que o recomendado para os nossos ouvidos. E o que é aceitável, tolerável para o nosso ouvido é 85 decibéis, é um número bem mais baixo. O Bem-Estar quer saber o impacto dessa barulheira em dia de jogo. Escolhemos essa rua na zona norte de São Paulo. Ela é assim, tranquila nos dias normais, mas quando o Brasil entra em campo... Quem vai comandar o medidor de decibéis nessa algazarra é o doutor Paulo Lazzarini. 120 decibéis. É muito alto? Não parece, mas o barulho dessa buzina equivale ao de uma britadeira. A
rodinha de samba tem um pouco menos de barulho, mas também pode agredir os ouvidos. Quem está no meio da bagunça acaba se acostumando com o barulho e nem percebe tanto os efeitos desses ruídos aí. Mas 90 minutos da torcida são mais do que suficientes para provocar aquela ressaca auditiva. E o teu ouvido como tá? Oi? Meu ouvido? O seu ouvido como está? Ah, meu ouvido tá mal devido às bombas, né? Amanhã fica bom? Amanhã? Ah, quando eu acordo? Não, ficou meio zonzo. Quando chega em casa, depois sente algum tipo de incômodo? Um pouquinho no ouvido. É, um zumbido, mas é normal. Isso que você falou do zumbido, de ter alguns dias depois, isso é sinal de que você está lesando. Melhora, mas acaba piorando ao longo do tempo. E isso vai de modo acumulado, afetando a sua audição. Lá na frente, quando você tiver mais idade, vai te prejudicar. Então, da mesma maneira que você cuida do seu físico, do seu coração, você tem que preocupar também em cuidar do seu ouvido. O doutor tem uma sugestão. Uma maneira de você proteger é usar um protetor de ouvido para continuar comemorando. Não tá ouvindo nada. Bem melhor. Vai, Brasil! O que a gente quer dizer é que deve se comemorar, mas tem que ter um pouco de bom senso e ter uma comemoração sadia. Pode gritar, pode comemorar, pode pular, mas tem que ter um bom senso, porque mais pra frente esses estragos vão ser cobrados. A doutora Tani sempre fala que a conta chega, né, doutora? Exatamente, não é em reais. Dói no corpo, né? Esse é o pior. A gente vai falar de 4 das principais causas do zumbido. A gente tem aqui a perda auditiva, tem a ansiedade, a dor muscular e também a depressão. Tudo isso pode, em algum momento da vida, causar o zumbido. Exatamente. A perda auditiva, a gente viu esses estouros aí todos acontecendo, essas bombas, foguete, fogos, ela pode causar uma perda auditiva assim imediata? Ela pode ser imediata e pode ser definitiva, dependendo do tamanho do barulho e do impacto com que isso chega no ouvido. Então, fogos de artifício, rojões, vuvuzelas, todas essas cornetas, às vezes basta uma vez para lesar definitivamente o ouvido. Definitivamente irreversível. Como é que a gente pode tratar esse problema? Se a gente pega o paciente até as primeiras 48 horas, normalmente os remédios conseguem recuperar as células. Por isso que é importante que as pessoas entendam que ter o zumbido depois de um jogo, de uma partida ou mesmo de uma festa, não é normal. É sinal de fragilidade do ouvido e, portanto, se ele persistir até o dia seguinte, quanto antes procurar o médico otorrino para começar o tratamento medicamentoso, maior a chance de você reverter a lesão. Então vamos colocar a placa aqui, um aviso importante contra a perda auditiva é o tratamento precoce. Tá aqui a placa, então, vou pregar ela direitinho aqui. O tratamento precoce evita a perda auditiva, que pode acontecer com apenas um rojão. Um gol do Brasil, né, doutora? Exatamente. Uma buzinada, né? A gente vai fazer uma demonstração aqui para entender o que acontece com as nossas células do ouvido. Doutora Tani, vamos mostrar elas ampliadas aqui. Vamos. O que a gente está vendo aqui, nessa parte verde, que parece uma grama de um campo de futebol? O que é isso? Isso são as células do ouvido. Existem mais ou menos 15 mil células ciliadas. Então, elas são como a palma da mão. Tem o corpo, onde tudo funciona, e tem os cílios. Vamos ampliar os cílios, então, aqui para a gente entender. E esses cílios estão sempre em constante movimento? Sim, quanto mais som tem, mais esse movimento acontece de uma maneira natural. Quando a gente está no silêncio absoluto, isso ficaria parado? Isso existe um micromovimento, nunca é totalmente parado. E quando vem um som muito impactante... Espera aí, que agora vai vir um som muito impactante aqui. Sim, vamos fazer a vibração chegou! Gol do Brasil! Vamos lá! Então, a vibração significa um momento de tensão, logo seguido de um golaço do Brasil. Exatamente. Por exemplo, exatamente... Você vai comemorar... Brasil! E o que pode acontecer é que os cílios vão se paralisar. Sim, eles são lesados, que pode ser imediatamente, realmente, e daí a célula inteira deixa de funcionar. E se você tem a morte celular, essa célula não se regenera. Então, além de ficar parado, elas podem morrer.
podem morrer. Então, se você procura ajuda até 48 horas, existe a chance de você resgatar essa célula, porque a lesão está bem no começo. Se você não procura ajuda e acha que isso vai melhorar sozinha, muitas vezes isso evolui para morte celular e a lesão é definitiva. A dica fundamental, então, doutora Tânia, é aquela que você falou agora há pouquinho, né? Zumbido não é normal. Não é normal. Todo mundo acha que depois de um evento, assim, só porque melhora no dia seguinte, muitas vezes, de fato melhora, que tudo bem, que todo mundo tem isso e não procura ajuda, né? Então, é sinal de fragilidade auditiva e por isso merece nossa atenção. Bom, vamos falar então de uma outra causa do zumbido que está aqui, que é a ansiedade. Ansiedade, problemas emocionais também podem provocar o zumbido, doutora? E como, né? Quem hoje está normal, né? Metade do planeta está ansioso, metade do planeta está deprimido e as emoções com certeza podem afetar nosso ouvido. E também a causa, o tratamento para esse problema vai ser o tratamento precoce. Vamos colocar. Como sempre, a regra da medicina, tudo que você trata precocemente tem melhor resultado. É reversível sendo tratada de forma precoce. Com certeza. E a fisioterapia pode ajudar nesse tratamento. A gente vai acompanhar agora 2 pacientes que a doutora Karina ajudou a tratar. Vamos dar uma olhada? Imagine como é você dirigir na volta do trabalho, chegar em casa e depois de resolver tudo, preparar um lanche e finalmente tentar relaxar, vendo televisão ou lendo um livro, mas não conseguir se concentrar porque tem um barulho chato incomodando. Uma coisa que você nunca tinha e de repente do nada aparece. Não é nada que vinha do lado de fora, não. É dentro da sua cabeça. Era o volume de ar-condicionado, assim, entendeu? O tempo todo. O tempo todo. Só que era aquela coisa bem chatinha. Quem sofre de zumbido não vê a hora de se livrar desse ruído chato, desse companheiro inconveniente. Mas tem tratamento para isso. Ana Silvia e Alexandre procuraram ajuda. Eles são os típicos profissionais modernos, cheios de tarefas, estressados e tensos. E só perceberam que algo estava errado quando o zumbido apareceu. Eu levantei, foi ao levantar, e aí eu vi que tinha um som mesmo, né? Agudo. E eu falei, não, isso é um zumbido. Estava desesperado, entre aspas, com o zumbido. Ficava triste por causa do zumbido. E daí não passava, daí acabei indo numa otorrino para ver o que era. Eles fizeram exames no ouvido e descobriram que não tinham nenhuma perda auditiva, que é a causa mais comum do zumbido. A resposta para o problema só apareceu aqui, no consultório da fisioterapeuta. No que ela foi mexer no pescoço, eu falei, uau! E aí começou a doer muito. A tensão nos músculos do pescoço e da face provoca dores. O corpo reage liberando substâncias estimulantes. O problema é que essas substâncias acabam agindo também sobre as células auditivas, que ficam superestimuladas, e isso dá origem ao zumbido. Nesses casos, para tratar o ouvido é preciso cuidar primeiro dos músculos. A pressão com a ponta dos dedos é feita diretamente sobre os nódulos de tensão. Imagine um elástico de roupa, esses elásticos branquinhos. Imagine esse elástico cheio de nó. Então, o que acontece? O ponto gatilho, que seriam esses nozinhos, eles precisam ser desativados, né? Liberado. No caso do Alexandre, também foi preciso usar o agulhamento seco, que é feito com uma agulha de acupuntura, espetada várias vezes no mesmo ponto. Então, o agulhamento, essa digitopressão que a gente faz, ajuda a soltar o nó, para depois que a gente for alongar o pescoço ou o músculo, esse elástico, que seria esse exemplo do elástico, ele estaria totalmente liberado de nó. O ultrassom e os eletrodos também ajudam a relaxar a musculatura. Com todos esses recursos, a tensão muscular diminuiu e o zumbido também. Tem dias que eu nem percebo que tem o zumbido. Era uma coisa que estava me incomodando, eu falei, não, eu quero ficar boa logo, né? E comecei a ter uma resposta muito boa. No consultório, eles aprenderam ainda a mudar de atitude. Tirar o foco do zumbido e prestar atenção em outras coisas. Então, você passa a aprender a conviver um pouco melhor também com isso. Não dá ouvido ao zumbido. Quando ele vier, fala, ele não está aqui. E aí você vai fazer outra coisa, ou liga um rádio, liga uma música.
Muito bem, então a gente está vendo esse trabalho de fisioterapia para reverter os danos do zumbido. Nem sempre adianta falar, zumbido, você não está aqui, esse corpo não te pertence. Não é tão simples assim, né? Muitas pessoas sofrem com isso e acabam sem saber exatamente o que causa todos esses problemas. Um desses problemas está aqui, na mesa. Delicioso, o cafezinho, que tem cafeína. A gente viu a demonstração ali, a Mariana mostrando a agitação que acontece dentro do ouvido quando a gente ouve uma corneta. A doutora Tani estava lembrando, é mais ou menos como uma plantação de trigo. Um vento brando, ele movimenta de forma branda. Um barulho grande. O vendaval, né, pode até decepar os trigos ali, né? Exatamente. Por que a cafeína faz isso, doutora? É como se tivesse esse movimento, a gente está vendo aqui, esses cílios, mas a cafeína dá Ela agita, exatamente. A cafeína é um estimulante. O zumbido já tende a ser um ritmo acelerado de células auditivas trabalhando a mais. Então, tudo aquilo que é estimulante tende a acelerar e aumenta a chance de lesar. Deixa de acelerar para um ponto bom e sim para um ponto a mais. O açúcar também pode fazer isso? O açúcar, o jejum prolongado, as gorduras, todas elas, essas questões alimentares podem lesar o ouvido também. Agitar tudo isso. E aí acontece essa tensão, a gente viu, não é? Como é que a fisioterapia trabalha, desatando esses nós musculares que incomodam tanto, né? Exatamente, que eles podem ser encontrados em qualquer Nessa parte região. dos músculos, exatamente. Todos os músculos que a gente apresenta no corpo, mas o que tem mais relação com o zumbido seria os nós encontrados no pescoço, ombro e face. Encontrou o nó nessa região, vamos desatar esse nó aqui na mesa. Exatamente, então a gente pode pegar aqui... Vamos mostrar o nó aqui primeiro. Fazer... O nó tá dado. O nó tá dado. Tem que desatar. Daí, tem que desatar esse nó. Então a gente pode pegar o nosso dedo, né, fazer uma pressãozinha um pouco mais profunda e suave, sempre com uma respiração, fazendo uma respiração prolongada, profunda, para que a pessoa não sinta muita dor. E esse nó ele vai sendo o quê? Desativado, né, aberto, para que o músculo ele fique saudável novamente. Isso pode também ser feito com um agulhamento, como foi mostrado na reportagem. A gente faz esse agulhamento seco, né? Uma agulha de acupuntura que a gente vai colocando para desativar esse nó ou com a digitopressão. E esse músculo fica saudável novamente. Tirou a atenção. Tirou a atenção. Se fosse simples assim tirar a atenção da seleção brasileira, hein, Fernanda Gentil? Já pensou? Que maravilha! Bom dia! Muito bom dia, Mariana, Fernando. Falem comigo, por favor, bem baixinho, porque eu já agora estou entendendo tudo de audição, tá? Para desculpar meus ouvidos. Olha só, gente. Tensão por aqui, assim, não diria uma tensão, mas atenção com o nosso próximo adversário, que é a Colômbia, já na sexta-feira. E o clima daqui também, sabe o que é? De assédio ao Júlio César. Olha só, ontem quantos torcedores estavam ali esperando um carinho do Júlio César, um autógrafo, uma foto, e ele com muita paciência atendeu todo mundo. Gente, ele ficou 1 hora e 24 minutos falando com os torcedores nessa grade depois da atividade física, né? Lembrando que eles chegaram aqui na Granja por volta de meio-dia, e aí os reservas e o Júlio ficaram no campo fazendo um treino, e os titulares na piscina, lá em cima, fazendo uma atividade regenerativa, que a gente chama, que é um pouco mais leve. Hoje tem entrevista coletiva do Vitor e do Ramires, 12h45, 3h30 tem treino por aqui. E ainda agora o que aconteceu? Aquela cena típica já aqui na Granja Comari, Luiz Felipe Scolari e o Murtosa ali dando a caminhada matinal de sempre, mantendo a boa forma. Murtosa, ainda vou dizer aqui, dá uma moral para ele, que deu um pique, hein? Correu um pouquinho ali também ao redor do campo. Ó, Tani, atividade física também pode ajudar a reduzir o zumbido? Muito. A atividade física é a cura para quase todos os males, né? Isso é importante da gente entender que ativa a circulação. O ouvido só tem um vasinho que leva sangue para ele, portanto, essa circulação está ativada, é muito bom. Essa caminhada do Felipão, então? Ah, se ele tiver zumbido, eu acho que ele vai estar prevenindo. Se o Felipão tá sem, o Murtosa não tem nem indícios, porque ainda deu um trote ali, né? Bom, Fernanda, então, muito obrigado aí pelas informações. Bom dia pra você. Bom dia pra você, tá bom? Fala baixinho aí. Obrigada, gente. Imagina se o Filipão fala assim no jogo de sexta-feira, ninguém vai ouvir nada. Fala pra ele gritar, viu? Ouvido de jogador já tá acostumado, né? Tá acostumado, sem zumbido, né? Um beijo pra você, Fernanda. Até mais. Trabalho. Bom trabalho. Até mais. Bom, hoje tem um Beijo, jogão. gente. Bom dia. Até a próxima. Até mais. Hoje tem o jogo da Argentina, 1h da tarde. Depois, às 5 da tarde, tem Estados Unidos e Bélgica. É hora do nosso gol de
prato. Delícia. A receita é belga hoje, gente. Um ingrediente que acalma muita gente. Adivinha qual é? Daiana Garbinho, mostra pra gente. Hoje no Gol de Prato a gente vai para a Bélgica. Vamos aprender a fazer uma receita deliciosa em 15 minutinhos. É uma sobremesa, um doce com muito chocolate. Tá pronto? Podemos começar? A gente seguiu a trilha do Receita do Intervalo, um projeto da Globo São Paulo. O food truck roda a cidade para servir comidas rápidas e gostosas. E o Bem-Estar ensina você a preparar essas delícias. A de hoje é uma cestinha de massa folhada recheada com muito chocolate. Você vai precisar de cestinhas já assadas, mel, creme de leite e chocolate em barra 70% cacau. A prevenção de doenças cardiovasculares, diminuição da formação dos trombos, pressão arterial também se torna favorecida com essa substância. O cacau também tem uma outra substância que se chama triptofano. Então ajuda a gente a ficar mais calmo, diminui a nossa ansiedade, favorece o nosso sono, para a gente ter uma noite de sono tranquila. Mas nós não vamos usar o chocolate assim puro, e é aqui que está o grande segredo. Vamos fazer ganache. Doni, o que é ganache? Ganache é o que a gente vai fazer? O nosso chocolatinho picado, a gente vai derreter ele no banho-maria junto com o creme de leite. Você vai precisar de 2 recipientes para fazer esse banho-maria. Não vamos deixar a de cima encostar na de baixo. Essa água aqui precisa estar bem quente, bem quente mesmo. Bem quente, porque a gente vai ter um efeito aqui. Agora a gente vai colocar o nosso chocolate, creme de leite, tá? E a gente vai começar aqui, tá? Aí é só misturar os 2 ingredientes por alguns minutos e o ganache está pronto. A textura é essa, bem homogêneo, você bem não homogêneo, vai mais tá? enxergar o creme de leite, né? Não, não. A gente vai enxergar o chocolate, tá? Bem derretidinho. Essa é a textura. Agora o ganache pode ser aplicado de 2 formas. A primeira é com um saco de confeiteiro. Aí é só tirar o miolo da cestinha folhada com a ponta de uma faca e caprichar no recheio. Ah, você não tem saco de confeiteiro? Não tem problema, use uma colher que dá certo do mesmo jeito. Dá uma ajeitadinha aqui, aí você pode vir e colocar a tampinha que você tirou aqui em cima. Olha que bonitinho, maravilhoso, vale muito a pena. E pro toque final vai aquele fiozinho de mel. Ah não, né? Vamos combinar que o toque final é experimentar, né? Maravilhoso, fica uma beleza. Tá bom. Toque final é experimentado, eu até o barulhinho da mordida da Daiana, né? Só que bom. chocolate demais, viu, Daiana? Dá zumbido. Com moderação, tudo bem. Mas demais dá zumbido. A gente mostrou aqui as células auditivas e daqui a pouquinho a gente vai mostrar as células auditivas do seu animal de estimação. Elas são ainda mais sensíveis nos gatos, nos cachorros. Por isso que eles ficam tão nervosos com os fogos de artifício, com a barulhada toda dessa época de Copa do Mundo. Mas a Bem-Estar tem dicas para deixar seu animalzinho mais calmo durante os jogos. Daqui a pouquinho, não saia daí.